porque a gente precisa de um pouco mais de divulgação sobre esse assunto, a gente precisa discutir mais sobre isso, porque quanto mais a gente falar, quanto mais a gente ensinar, essa situação pode mudar, que é o reaproveitamento de alimentos, né? Olá a todos, confeiteiros, confeiteiras, curiosos e amantes da confeitaria, estamos aqui de volta no nosso canal e hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito pouco falado, muito pouco comentado, discutido em vários ambientes, mas que tem uma importância gigantesca na nossa vida como país, na nossa vida como humanidade, né? Que está totalmente ligado à nossa profissão de confeitaria, de gastronomia, e é um assunto assim que eu queria mesmo que vocês também participassem, comentassem coisas nos nossos comentários aí do canal, porque a gente precisa de um pouco mais de divulgação sobre esse assunto, a gente precisa discutir mais sobre isso, porque quanto mais a gente falar, quanto mais a gente ensinar, essa situação pode mudar, que é o reaproveitamento de alimentos, né? Muitas pessoas gostam do glamour da cozinha, do glamour da gastronomia e da confeitaria, mas a verdade é que nem tudo é só glamour, né? A gente tem sim um papel social em que a gente tem que fazer a nossa parte, e eu acredito que quando a gente faz isso, a nossa profissão cresce, o nosso coração se enche de alegria, de esperança, de ver um país melhor, mais justo para as pessoas, inclusive que hoje estão em situação de insegurança alimentar. E nós vamos falar bastante sobre isso. Eu queria trazer primeiro para vocês alguns dados que são preocupantes, alarmantes, que eu peguei junto ao Banco de Alimentos, que é um site muito bacana, né, ligado a essa dificuldade aí de alimentação da nossa população. Hoje, gente, mais de 12 milhões de toneladas de alimentos são desperdiçados por ano no nosso país. Olha o tamanho desse problema, né? Por um lado, a gente tem isso acontecendo, sendo que, por exemplo, cada brasileiro desperdiça cerca de 60 quilos de alimento por ano. Então, isso é um dado muito preocupante e o que a gente pode fazer com isso, né? Na verdade, é isso que nós vamos discutir. No Brasil, são mais de 100 milhões de brasileiros que se encontram nessa zona aí de insegurança alimentar. O que é a insegurança alimentar? É não saber quando será a sua próxima refeição. Isso é realmente um dado muito alarmante, muito preocupante, que o Banco de Alimentos nos passa em seu site. Quem quiser consultar, tá lá, bancodealimentos.org.br, é só consultar e ver todos esses dados que eu tô falando. E nós, enquanto profissionais desse setor de alimentação, também temos responsabilidade nesses ciclos de alimentação. Também temos responsabilidade nesse ciclo de alimentação. Afinal, nós produzimos para venda, nós temos sim resíduos que nós emitimos e, acima de tudo, nós somos brasileiros e consumidores. Nós também emitimos resíduos na nossa casa, né? Na casa das nossas famílias, na nossa casa. E, na verdade, assim, todos os brasileiros têm responsabilidade sobre isso, né? O que fazer com essa informação? O que a gente faz com isso? Como é que eu posso ajudar? Na verdade, assim, a base de tudo deveria ser uma educação para alimentação. A gente devia ser educado também nesse setor de alimentação. Por quê? Porque além da gente saber comer, da gente saber o que comer e tal, ajudaria muito a gente saber como descartar resíduos e por que descartar e quais resíduos descartar. Isso é o mais importante, né? Então, assim, como o empreendedorismo que está começando a ser ensinado nas escolas, que é muito legal, a nutrição como base também de alimento e base de vida, né? Porque afinal de contas, os resíduos fazem parte do nosso ciclo da vida. O mundo hoje não sabe o que fazer com os resíduos, né? Muitos lugares aí pagam outros países para mandar seus lixos, enfim, tudo errado. A gente tinha que começar a se organizar de pequeno. Olha,
A batata, a gente come a batata e a gente come a casca da batata. Então, isso é parte da nossa educação alimentar. Assim como as outras educações que a gente recebe, é de fundamental importância a gente ter base de educação alimentar. Algumas nutricionistas defendem muito isso dentro de toda a educação básica da criança, né? Então, assim, alguns projetos que atuam nesse setor, fora as ONGs, né? Tem empresas, além dessas ONGs, além do SESC, Senai, enfim, a gente tem empresas que ajudam esse ciclo a melhorar. Empresas que ajudam na área logística, com doações, enfim. Mas esse número ainda é muito pequeno. Nós temos aí uma representatividade pequena para conseguir fazer esse remanejamento da alimentação dentro dos ciclos no país, né? Por exemplo, quem conhece o programa Mesa Brasil do SESC, que é maravilhoso, tem uma carreta que viaja pelo Brasil ensinando receitas de reaproveitamento para as pessoas, tem um site super cheio de receitas, de e-books, eu vou deixar inclusive na descrição desse vídeo um e-book para vocês acessarem de receitas de reaproveitamento do SESC, bem bacana. A ONG Banco de Alimentos, que é essa que eu falei para vocês, ela faz esse meio de campo de o que sobra dali eu levo para cá, sobrou de uma empresa de agro que vende frutas, eu levo para a entidade que está cadastrada e entrego os alimentos, né? Que podem ser reaproveitados ainda, porque às vezes a sobra de um ainda tem condição de ser aproveitada para outro, não são alimentos descartáveis, né? E é isso que a gente tem que mudar, a gente tem que aproveitar melhor as nossas coisas e o que não der mais para aproveitar, fazer o descarte correto, ou o que não for vendável nesse caso, que é o que essas empresas de agro fazem, elas destinam para as entidades que elas auxiliam, que elas ajudam. Então, esse Banco de Alimentos faz isso e o SESC com esse programa Mesa Brasil também é excelente na direção, nos direcionamentos para a população começar a se reeducar. Essa é a verdade, né? Então, sim, eu vou deixar alguns links para vocês, o do SESC, o do Mesa Brasil e esse e-book maravilhoso de receitas de reaproveitamento. E conforme a gente for fazendo alguns vídeos, eu vou colocando algumas receitas de reaproveitamento, não necessariamente sempre na confeitaria, mas receitas úteis que vocês podem usar na vida de vocês e ajudar a gente a divulgar esse tipo de prática, porque é isso que melhora o mundo, né? Descartar o lixo certo, ajudar o meio ambiente, não descartando muito lixo orgânico para não eliminar muitos gases para a atmosfera. Quem pode fazer compostagem, que faça a compostagem. Quem não pode, que reaproveite melhor os seus alimentos. Isso é um apelo assim que acho que todas as pessoas que trabalham com alimentação deveriam fazer para que a população comece a ter um pouco mais dessa noção do problema que isso pode se tornar e que já está se tornando no Brasil. Muito se perde e muita gente com fome. É uma ambiguidade de informações que a gente não pode deixar mais acontecer, né? Mas e nós? O que nós, especificamente da área de alimentação, ou que gostamos de mexer na cozinha, podemos fazer para combater todo esse ciclo vicioso que a gente chegou, né? Além de ajudar essas entidades, lógico, a gente pode fazer algumas doações para essas entidades que ajudam todo esse transporte aí de alimentos, ou a gente pode ajudar com o nosso trabalho voluntário. A gente pode reaproveitar melhor as coisas dentro da nossa casa, ou seja, tudo começa na nossa família, né? A educação começa na família, tudo começa no núcleo familiar. Por que não melhorar o mundo através do seu núcleo, de começar no seu núcleo? Então, assim, isso que eu acredito. Acho que a gente pode muito fazer a diferença se cada um fizer a sua parte. O auxílio que a gente pode realmente prestar começa dentro da nossa família. Como que a gente vai ensinar os nossos filhos a comer melhor? É só a gente preparar alimentos ligados a esse reaproveitamento e ensinar os nossos filhos que isso também é alimento. A gente está, na verdade, vindo de uma cultura de maus aproveitamentos ao longo de anos, só que a gente às vezes perde a melhor parte dos alimentos, que são as vitaminas que estão em algumas cascas, entre cascas, e as fibras e os nutrientes todos que esses alimentos carregam. A gente às vezes simplesmente joga fora. Isso que eu quero contar para vocês que a gente pode aproveitar, né? Bom,
Como isso então, Carissa, a gente aproveita? Como que eu posso ajudar? De que forma que a gente pode fazer? Eu vou dar alguns exemplos para vocês, bem práticos do dia a dia, que já tem a ver com pratos que você já prepara, tá? Então, por exemplo, você vai fazer aquela famosa torta mole, sabe, na sua casa? Que é um reaproveitamento de coisinhas que já sobraram. Olha, esse já é um reaproveitamento bacana. Mas além dessas coisinhas que sobraram, né, uma carninha moída, um queijinho, um beiquinho que tá lá parado, um atum, um franguinho desfiado, você também pode tornar a sua torta mole muito mais nutritiva, mas muito, né? Aqueles talos de couve, por exemplo, que você não usa quando você tira a folha da couve e pica, você pode congelar esses talos de couve e usar numa torta mole, seja batendo junto com essa massa no liquidificador ou picando bem fininho, bem picadinho, como se fosse um cheiro verde no meio de todos esses ingredientes que você aproveita. Quem não sabe o que é torta mole, eu vou explicar mais ou menos, mas é só você digitar aí na internet torta mole de frango, torta mole de legumes, você vai achar um monte, né? É uma massa à base de leite, ovos e trigo no liquidificador, um pouquinho de fermento, em que você mistura os ingredientes da sua casa que estão sobrando. Então você faz uma camada de massa mole, uma assadeira untada, uma camada do recheinho que está sobrando na sua casa, que pode ser qualquer coisa dessas que eu falei, atum, um refogado de frango, restinho de palmito, restinho de legume, um monte, você espalha aí na sua massa e cobre de novo com a massa mole e joga um queijinho ralado ali, e joga o que mais você quiser ali e manda pro forno. Isso é a torta mole. É excelente, ela pode ser extremamente nutritiva e é uma ótima opção para dar para as crianças que às vezes não comem legumes, não comem verdura, tem uma certa dificuldade de aceitar a carne pode ir ali picadinha. Então é uma excelente ferramenta para a gente oferecer para os nossos filhos e é uma excelente ferramenta para você aproveitar tudo que tem na sua casa. Além da torta mole, a gente tem o que? A gente tem empadão, né? Quem não faz empadão, pega lá uma receita de empadão da tia, da avó, junta um monte de coisinhas, faz um refogadão, põe dentro da massa, cobre e vai pro forno. Também é um reaproveitamento. Também dá para colocar cascas de cenoura no meio da sua massa de empadão. Fica sensacional. Lembrando que todas as vezes que a gente vai aproveitar a casca, a gente tem que ter uma escovinha ou uma buchinha só para lavar cascas de legumes e frutas. Lavar embaixo da torneira, deixar de molho um pouquinho numa solução de 1 litro d'água para 1 colher de sopa de hipoclorito e aí depois lavar novamente e reaproveitar. Não ofereçam cascas sem lavar para sua família, ok? Fora o empadão, o que mais que a gente tem? Essas próprias cascas a gente pode fazer chips, né, de cascas. Simplesmente lavando, secando bem, levando ao forno numa assadeira com um pouquinho de azeite, um pouquinho de sal. Gente, isso dá chips maravilhosos. Quem gosta de tomar uma cervejinha, alguma coisa assim, é um petisco sensacional para você servir para os amigos, sem falar que é super ecologicamente correto se oferecer as cascas vitaminadas aí para os seus convidados, né? Quem não gosta de comer uma coisinha com essa textura crocante e tomar alguma coisa, um suco, sensacional e altamente nutritivo. Então tem casca de batata, casca de cenoura, casca de abóbora, várias cascas que você pode oferecer assim nesse processo. Outras coisas importantes que a gente às vezes até encontra em loja de produtos naturais são as farinhas, né, nutritivas. Então, farinha de casca de banana, isso a gente também pode fazer em casa, tem um monte de receita por aí. Farinha de berinjela, são várias farinhas que a gente encontra, tá? Além das farinhas, a gente pode fazer farofa com essas cascas, tá? Com a banana dá uma farofa muito gostosa. Você pega a casca da banana, tira aquela partinha branca que chama entrecasca, né? Deixa ela bem lisinha ou corta, a gente chama em tirinhas ou julianas. Corte julianes, você vai fazer ali a sua farofinha normal, como você faz toda a sua farofa, como se ela fosse uns fiapinhos de carne na sua farofa, tá? Essa mesma receita dessa banana, da casca de banana em fiapinhos, desfiadinha, você pode fazer refogada com arroz, com cebola, alho, pimentão, e isso vira uma
conserva para você colocar na sua geladeira e servir para os amigos com pão, né? Para fazer um sanduíche, excelente. Quase parece uma carne, você jura que é uma carne e é casca de banana, né? A gente chama isso de caponata de banana, né? Tipo uma conserva. Quem não tem aqueles pepinos que às vezes ficam lá no nosso gavetão e não sabe o que fazer com o pepino e não quer mais comer salada de pepino, gente, corta bem fininho, fatia o pepino bem fininho em rodelinhas, ferve ele numa água com um pouquinho de açúcar e um pouquinho de vinagre de arroz, né? E depois você coloca numa conserva com vinagre de arroz e um pouquinho de sal e deixa no conserva na sua geladeira, excelente para oferecer para os amigos também, vira quase que um carpaccio de pepino, fininho e com aquele agridoce gostoso que você come com um pãozinho. Gente, olha, quanta coisa que eu tô falando, dá para fazer com nabo, dá para fazer com cenoura, com rabanete, até com beterraba dá para fazer isso. Então, por falta de aproveitamento, você não vai jogar nada no lixo. E nós não estamos falando aqui só de aproveitar a casca, nós estamos falando de não deixar os alimentos se perderem na geladeira, jogar fora o alimento, né? Não evitem esse tipo de prática. Atentem-se para sua geladeira. Você que não tem aquela geladeira chiquérrima que avisa o que está estragando, o que está vencendo, eu não tenho. Mas fica de olho na sua geladeira, você vai sempre ter alguma coisa que você pode reaproveitar. E ó, criatividade o tempo todo, gente. Criatividade é questão de economia doméstica hoje, não é só oferecer coisas diferentes, é para você aproveitar o que você tem mesmo, né? Conservas de legumes variadas, dá para fazer nesse mesmo esquema que eu falei do pepino. E o famoso cuscuz aqui do estado de São Paulo, que é aquela aguinha temperadinha, cheia de coisinhas, atum, etc., que você joga lá a sua farinha de milho e faz aquela massa, põe numa forma de buraco e desenforma, enfeita ela toda com tomates, rodelas de ovo cozido, enfim. Aquilo, gente, é excelente para você reaproveitar tudo na sua casa. Aproveita talo de alho poró, talo de couve, tudo bem picadinho, dá um tempero sensacional e ninguém diz que aquilo é reaproveitamento, tá? Isso é muito legal. Cuscuz é outra receita que dá, eu tô falando cuscuz paulista, não tô falando cuscuz do Nordeste. O cuscuz paulista dá pra gente fazer uma infinidade de coisas com ele e ele sempre tá gostoso. Pode ser servido quente, pode ser servido frio, pode ser petisco para comer com cerveja também. Excelente, excelente. Croquete. Esse para mim é um dos fantásticos da culinária. Quem nunca misturou tudo que tinha na geladeira com o restinho de carne e miolo de pão no master, no mixer lá e fez um croquetão? Excelente, né? A gente não perde nada na nossa cozinha, tudo se aproveita, tudo se transforma. Croquete é básico, né? Dá para fazer croquete de vegetais, não só de carne, enfim, uma quantidade de receitas à base aí do croquete, né? E você aproveita o pão amanhecido também da sua casa, uma farinha de pão que já esteja quase vencendo, um monte de coisa. Bolinhos, outra excelente forma da gente reaproveitar coisas na casa da gente. Bolinho de espinafre, que tá ali, o espinafre, coitado, já quase indo para aquele outro lado, você pega, faz um bolinho lá, ovinho batido com queijo ralado, um pouquinho de fermento, coloca aquele espinafre, tempera e frita para criançada. Quer coisa melhor do que isso? Bolinho de arroz, que aproveita o arroz. Bolinho de queijo, que aproveita os queijinhos velhos da geladeira. Gente, ó, o que não falta é alternativas pra gente criar nutritividade para esses bolinhos. Casca de cenoura, pode pôr ali junto com o bolinho. A cenoura, enfim, né? Talinho de brócolis, tudo que você não sabe aonde pôr, que você acha que vai jogar fora, vira bolinho, tá? É muito legal também. Couve-flor, enfim. Panquecas, eu acho isso também fantástico e a gente lembra pouco delas na cozinha, no dia a dia, né? Ai, tô lá com um monte de talinho de brócolis que eu não uso, que às vezes a gente tem a mania de comer só as florzinhas, né? E deixar aqueles talinhos mais duros. Você pode congelar aquilo e usar nessas ocasiões. Vai fazer uma massa de panqueca, bate o talo de brócolis junto lá no liquidificador para você ter uma massa verde, uma panqueca verde. Olha só, tem um restinho de beterraba lá que tá quase amolecendo, apodrecendo. Cozinha a beterraba, mete na massa de panqueca e vai, seja feliz.
e tem nutritividade, gente, tem nutrição. A gente não pode deixar essas duas coisas acontecerem, jogar coisas fora. Você está sempre criando alternativas nutritivas para sua família. Cremes e caldos, bom, isso é infinito, né? Cremes, caldos, tudo que sobrou ali na sua geladeira, um tequinho de frango que vira um caldo de frango gostosinho para você fazer uma canja com arroz velho que estava lá, bota só uma cenourinha, uma casquinha de cenoura e umas batatinhas. Gente, estamos aí no inverno, tá tudo, né, caro. Por que não aproveitar o que você tem na geladeira e fazer um caldo? De repente você tem um caldo já de legumes guardado aí no seu congelador, faz um caldo para a família, faz um creme para a família, bate tudo mexidão no liquidificador e bota o macarrão lá, pronto, aproveitou, todo mundo comeu saudável, nutritivo, e você aproveitou e não precisou gastar, sair para comprar uma mistura, sendo que você tinha lá na sua geladeira. Sensacional. Risoto, dá para fazer risoto com arroz velho. A minha mãe, por exemplo, tem uma receita de um risotinho de queijo que eu amo, né? Aqueles queijinhos velhos que vão sobrando na geladeira, a gente não sabe o que fazer, eles ainda não azedaram, não estragaram, mas estão passadinhos, né? Faz lá um misturadão de arroz, manteiga e, se tiver manteiga, vai margarina também, e pedacinhos de presunto picadinhos e todos aqueles queijinhos ralados, mistura nesse arroz, faz um mexidão assim, bota um ovo, bota numa forma refratária, enche de queijo ralado e leva no forno. Gente, isso é tudo. Você não tá entendendo o que é esse arroz. Minha mãe faz esse arroz muito bem e é um arroz que eu, assim, tenho uma memória afetiva desde criança, que era um arroz com queijo da minha mãe. E é um aproveitamento, um reaproveitamento de queijos da geladeira, com frios, dá para fazer com peito de peru, com mortadela, com tudo, né? Não deixa essas coisas estragarem, essas coisas estragam muito rápido às vezes na geladeira. Sucos, outra opção excelente, sucos e geleias, eu acho assim também tudo, aí já tem mais a ver com a nossa área de confeitaria, que é super bacana. A minha sogra, por exemplo, faz um suco de casca de abacaxi que é top demais. Ela tira as cascas de abacaxi, lava bem, limpa bem, higieniza, tal, deixa um pouquinho de molho ali no hipoclorito, depois ela ferve essa casca de abacaxi num litro d'água e aí ela bate tudo isso, esse litro fervido com essa casca e coa. Gente, vocês não estão entendendo o que é esse suco. Ele puxa, acho que todo o açúcar do abacaxi para a casca, é sensacional. Cheio de vitaminas, uma delícia, cheio de fibras, excelente, excelente. E as geleias, qualquer frutinha ali que tá dando sopa na sua fruteira, você não sabe o que fazer, mete na geleia, bota açúcar, põe na panela, faz uma geleinha lá, os moranguinhos que estão passando na geladeira, umas amoras que estão congeladas faz tempo, que você não sabe o que fazer com elas, geleia nelas. Maçã é uma excelente dica para fazer base para geleias. Então você tem lá umas frutinhas, mas não tem fruto suficiente para fazer geleia, e tem maçã também que não tá muito boa, a maçã, a pectina da maçã é excelente para dar uma base de liga para sua geleia. Então qualquer fruta que você quiser aproveitar, põe fruta junto com a maçã, põe tudo na panela, mete açúcar e vai. Seja feliz, joga um caldinho de limão ali que ela vai dar liga, ela vai dar estrutura na sua gelatina, né? Vai deixar aquela sensação gelatinosa mesmo da pectina, e a sua fruta, na verdade, vai parecer que tinha um monte, e não tinha só um pouquinho, e a maçã fez a vez da fruta, entrou como substituta e não forneceu gosto, que é mais importante. A maçã fornece estrutura e não fornece gosto, pouco gosto. E aí, por exemplo, uma geleia de morango, você tem pouco morango, você pode fazer geleia de morango com maçã. Todo mundo vai jurar que é geleia de morango. Uma geleia de jabuticaba, se você quiser botar maçã também, todo mundo vai jurar que é jabuticaba. E não é só jabuticaba, é maçã com jabuticaba. Então, assim, coisas que a gente nem imagina, só procurar na internet, reaproveitamento, frutas com geleia, tem uma infinidade de receitas, não deixa essas coisas estragar na sua casa. As farinhas todas, né? Farinha de casca de banana, farinha de berinjela, várias farinhas hoje que a gente tem feito, tem usado na culinária natural, também são feitas à base às vezes, de reaproveitamentos, né? E na confeitaria, mais especificamente, a gente faz bolos muito nutritivos, tanto com as cascas quanto com essas farinhas, esses são diferenciais.
Os doces de compota, gente, aqueles doces da vovó, tinham muitos deles que eram feitos com casca, né? Doce de cidra, doce de laranja, que é feito com a casca da laranja, fervido várias vezes, muda as águas e tal. A minha avó fazia muito esses doces de casca de laranja. Os próprios doces de figo é feito com figo verde, né? Então ele é mais durinho do que o figo maduro, então ele dá um doce de compota muito bom. O próprio doce de mamão ralado é com a casca do mamão, gente. Já temos isso na nossa composição de alimentação no dia a dia. Eu tô olhando aqui só para eu não esquecer, porque são muitas coisas para falar para vocês. Sem falar aqueles docinhos, aquelas minhoquinhas cristalizadinhas de casca de laranja, finérrimas, chiquérrimas, de casca de limão siciliano, que são com açúcar cristalizadinhas, que às vezes algumas cafeterias servem para você junto com o seu cafezinho, para aromatizar o seu café, para melhorar o seu paladar. Gente, isso é alimento, é vitamina, dá para cristalizar as cascas e transformar isso em coisas, em preparações chiquérrimas. Basta você correr atrás e não deixar estragar, né? Se você já tem essa paixão, já gosta de mexer na cozinha, faça isso por você, pela sua família e pelo nosso mundo, pelo nosso país, né? A gente precisa mesmo aprender a fazer o descarte correto e evitar esse desperdício de 60 quilos por pessoa de alimento todos os anos. É muito ruim saber disso. Sei para vocês, para mim infusões que viram licores, né? Quantas pessoas aí já não deixaram ervas e coisas na infusão de pinga para fazer licor? Já não deixaram em infusão, por exemplo, como é que é o nome disso? Cupuaçu, várias frutas maravilhosas que tem na nossa culinária nacional, enfim, que geram licores divinos, né? Aquele outro que eu gosto, genipapo, nossa, figo. Minha avó fazia um licor de figo que era sensacional, um licor de jabuticaba, que era infusão da jabuticaba, né? Na pinga, vários dias fermentando ali, depois mistura com uma caldinha de açúcar e fechou. Licor também tem um monte de receitas na internet sobre licor, é um excelente aproveitamento. Às vezes você não tem muito da fruta e quer aproveitar, dá para fazer licor, dá até para vender, viu, gente? Já vendi muito licor numa época aí, limoncello dá para fazer, licor de abacaxi, licor de tangerina, licor de cidra, do que você quiser, dá para fazer. Bom, as bananas para mim, elas são assim sensacionais, um super alimento que eu chamo, né? Milho é super alimento, banana eu acho um super alimento. Por que ela é um super alimento? Você aproveita tudo dela e de várias maneiras, né? Se ela tá passando, você corta ela assim na horizontal, frita, faz banana frita com açúcar e canela. Putz, que coisa mais gostosa de uma sobremesa dessa, bota um chantillyzinho ali de lado, fechou, uma sobremesa chiquérrima. Ou tá passadinha demais, não dá para fazer a banana frita, vamos congelar a banana, vamos ver o que acontece. Congela a banana num saquinho, num plástico, né? Quando for usar, tira ela congelada, bate no liquidificador com uma outra fruta, já faz uma vitamina sem leite. A cremosidade da banana substitui o leite para você não precisa nem pôr leite. Eu quero fazer um sorvetinho rápido, congela a banana, tira a banana, bate no liquidificador com a fruta que você quiser, vira um frozen, um sorvete, né? Então assim, banana se aproveita tudo, mesmo quando ela tá indo pro outro lado, passando dessa para melhor. As cascas você aproveita, ela é sensacional. Vou contar até uma coisa que é antiga para vocês, né? Não sei. Eu utilizei muita casca de banana, uma coisa particular minha, para cicatrização de seio quando eu amamentei meu filho, porque fazia muita ferida, enfim, eu ficava com a casca de banana dentro do meu sutiã, porque ela tem um poder, um alto poder de cicatrização, e eu não queria dar nenhum remédio para o meu filho na cicatrização do seio, então eu colocava a banana ali para ela cicatrizar o meu seio mais rápido para eu conseguir dar a próxima mamada. Então assim, olha o poder que essa fruta tem, né? Não vamos desperdiçar isso nas nossas vidas. Uma coisa bem íntima, mas que eu achei importante compartilhar porque tem um poder excepcional medicinal, a banana também,
né? Então assim, gente, juntando isso tudo, a gente pensa o quê? Poxa, eu posso economizar, eu tô gastando de comprar um monte de coisa e às vezes eu olho para as minhas coisas e parece que não tem nada para fazer. Tem, gente, é só pensar um pouquinho, tá ali, é só usar o que tem, porque você economiza, tá? Faz diferença esse tipo de ação na vida das pessoas como um todo, na quantidade que você compra como um todo, diminui seu consumo, excelente, tudo excelente. E finalmente vamos falar, por exemplo, dos ovos, né? Que eu já fiz um vídeo aqui sobre todas as aplicações dos ovos. Os ovos são sensacionais em tudo, também são super alimentos, né? Mas, por exemplo, quando você vai fazer uma preparação que tem muita gema, vai sobrar muita clara. O que eu vou fazer com essas claras? Você pode fazer pudim de claras, você pode fazer pavlova, você pode fazer suspiro, você pode fazer um monte de doces. E o contrário, e se eu uso as claras, faço lá os meus doces à base de claras e sobram muitas gemas? Como é que eu faço se as gemas são difíceis de congelar, né? Não pode congelar. Aí você tem que partir para os doces à base de ovos, à base de gemas, os cremes à base de gemas, abaiones, gemada, que coisa mais gostosa que gemada? Quindão, quindim, pudins, tem pudins que vai bastante ovos, depois eu vou dar uma receita para vocês também, aí mais para frente, de um pudim com bastante ovos. Enfim, gente, não se perde nada, pelo amor de Deus, não vai abrir um ovo e jogar uma das partes fora, isso não se faz, né? Isso, no aproveitamento de alimentos é um crime. Lembrando a todos que a confeitaria portuguesa desenvolveu-se com esse reaproveitamento de ingredientes, ou seja, já falei sobre isso. Quando as freiras lá dos mosteiros portugueses iam engomar suas roupas, suas vestes com claras, sobrava-se muita gema. Então elas aproveitavam as gemas e começaram a fazer doces que viraram, né, o mundo aí em fama, em refinamento, e a gente gosta, em qualquer lugar do que a gente vá, a gente gosta de um pastel de Belém, de um pastel de Santa Clara, de um quindim, de um quindão, sensacionais, né? A confeitaria portuguesa é uma base de alimentação maravilhosa, à base de gemas. Então, começando aí, olha só, quantos anos atrás, quantos séculos isso começou a não se desperdiçar ingredientes, sensacional, né? Lembrando que, só uma dica, né? Para que as preparações de ovos profissionalmente sejam seguras, o ideal são os ovos pasteurizados. E num vídeo de ovos eu falei para vocês que eles são embalagens grandes e que a gente tem que abrir e usar tudo. Ou a gente pode congelar fracionadamente as claras, por exemplo, para algumas preparações. Você congela em saquinhos com a quantidade de peso e aí você pode utilizar de forma segura perfeitamente, tá? Sempre os pasteurizados têm mais segurança para sua cozinha. Bom, outra dica muito legal que eu gosto de dar é brigadeiro, né? A gente sabe que às vezes a gente guarda lá uns brigadeirinhos num Tupperware dentro da geladeira, os brigadeiros vão ficando cristalizadinho, durinho, estranhinho. Você não vai perder esse brigadeiro. Se você voltar esse brigadeiro para sua panela, mexer novamente, né? Se precisar, completa com algum ingrediente ali. Se estiver muito pastoso, você põe um pouquinho de leite, enfim. E você vai ter o seu brigadeiro novo em folha, no ponto que você quiser de novo, tá? Dá para enrolar de novo, tudo de novo. Você não perde. Se você quiser manter um pouco mais de validade no seu brigadeiro, pode até incluir um pouquinho de glucose de milho nessa preparação e ele vai adiar essa cristalização do seu brigadeiro por mais tempo. E o gosto fica o mesmo. Sensacional! Não jogue brigadeiros fora, não perca mais brigadeiro na sua geladeira, aqueles que sobraram da festa, que você não quer comer tudo, que você não quer congelar. Refaz o brigadeiro. Se mudar a receita, acrescentar outro ingrediente, então aí que o povo pira, porque aí melhora tudo, muda o gosto e todo mundo come, né? Isso que dá pra gente... Tem gente que inclui gema de ovos nos brigadeiros, que também é muito legal. Você aproveita as gemas e eles ficam mais estruturados, mais cremosos. Gente, acima de tudo, eu acho que a gente tem que procurar maneiras de reaproveitar tudo na nossa vida, não só alimentação, né? A gente vive um momento aí muito crítico, muito difícil,
em todos os setores, onde comprar as coisas no mercado não tá fácil. Para nós confeiteiros, então, nem se fale. Então, tudo que a gente puder aproveitar e tornar o nosso alimento mais nutritivo, bingo, é isso. É isso que a gente tem que fazer. E educar os seus filhos para isso, né? Porque a gente sabe que o mundo aí daqui a alguns anos também não vai estar fácil e eles vão ter que ter essa noção de como vão se virar na questão alimentação, que a gente não sabe o que nos espera. E evitar esses desperdícios é a base para isso tudo, né? Tem várias nutris, na verdade, que falam muito sobre esses reaproveitamentos na internet. Peguem vídeos de nutris, de chefes, receitas consagradas aí para vocês repetirem na sua casa, ou acessem o e-book de receitas que eu tô deixando para vocês aqui na descrição do vídeo, que é do Sesc, só receitas testadas, seguras, bacanas, muito legal, você vai curtir, vai aproveitar muito mais coisas na sua vida. E eu acho que nós cada vez mais temos essa obrigação social de reaproveitar os alimentos, evitar esse desperdício, doar quando possível, né? Sempre. É assim que eu penso, é assim que eu trabalho, e esse é o meu jeito de ser, e eu queria compartilhar isso com vocês, porque eu acho que mais importante do que a gente ganhar dinheiro com alimento é a gente também compartilhar conhecimento e também doar alimentos, se for possível, né? Eu quero agradecer imensamente a minha amiga Aline Barros, Ramos Barros, que me deu várias dicas para fazer esse vídeo para vocês. Ela me dá muitas receitas, me dá ela participa muito da minha vida, porque além de estudante de nutrição, ela também é confeiteira, chefe confeiteira. Então a gente troca muitas figurinhas a respeito disso, e ela tá sempre por perto de mim aqui, me dando o respaldo que às vezes a gente não tem, né? Mesmo sendo confeiteiro. Então quero te agradecer, Aline, pela sua contribuição, obrigada mesmo. E muitos desses links aqui que vocês têm aqui embaixo da descrição, ela que me passou, então super seguro, super top, dica de Nutri junto aqui com a dica da confeiteira para melhorar o seu dia a dia, tá bom? É isso que eu tinha para mostrar para vocês, para compartilhar aqui hoje, e espero que vocês curtam bastante os nossos vídeos. Vem vindo outros por aí, vou deixar algumas coisas em suspense. Pode ser que eu faça uma receita de reaproveitamento, pode ser que eu faça uma outra receita no próximo vídeo. Fica ligadinho, aciona o seu sininho, se inscreve no canal e dá aquele like, que é disso que a gente precisa para estar aqui te dando dicas sempre. Um beijo e uma boa semana.